Livro, Maternidade Cristã. Em busca da esposa. Como deve comportar-se a mãe com o filho que está procurando uma esposa, sendo esta uma questão de suma importância porque dela depende a felicidade de uma pessoa, ou, melhor, de toda a família, é preciso tomarem-se todas as precauções. Agora, mais que nunca, devem se aconselhar bem. Do contrário, haverá perigo de que o coração ou as paixões turbem a luz da razão. Uma mãe prudente redobrará a sua vigilância sobre o filho, e de acordo com seu marido deve nesse tempo tratá-lo com mais carinho, para dessa maneira facilitar ao filho manifestar-se com toda a confiança. Deve principalmente cuidar que o filho não se entregue a amores prematuros ou desordenados. Se os pais são sérios, pondo-se de acordo, como dissemos, e se o filho tem confiança neles, pode-se augurar, com a graça de Deus, um feliz resultado na escolha. Quem deve procurar esposa? Em muitos povos antigos a mulher era comprada e se podiam comprar tantas quantas se pudessem manter. Em nossos tempos, entre os turcos e outros povos infiéis, segue-se ainda essa prática abominável. Os cristãos e os povos civilizados repelem essa prática. O natural é que o futuro esposo vá à procura da esposa. Deve-se dar ao filho uma liberdade conveniente, e os pais devem se abster de exercer uma violência irrazoável ou de fazer uma exclusão sem motivo. Como o esposo é que há de conviver com a esposa, esta há de ser de seu agrado. Unicamente deverá haver oposição dos pais quando ela fosse caprichosa ou inconveniente. Isto não quer dizer que os pais não possam procurar propor, aconselhar ao filho um determinado partido, ou que por terceiras pessoas tomem informações ou também façam propostas. Na Sagrada Escritura, achamos belíssimos exemplos sobre este particular, como o de Abraão, que mandou seu servo Eliezer à Mesopotâmia em busca de uma esposa para seu filho Isaque e ele cumpriu perfeitamente a sua missão. Vigie a mãe que seu filho não lance suas vistas em pessoas atacadas por algumas daquelas enfermidades que influem na prole, como a tuberculose, a epilepsia, etc., ou sobre uma jovem de idade muito diferente da dele, de condição ou social ou econômica muito diversa. Já falamos da importância que tem a paridade de condição entre os esposos. O moço prudente e sério não irá procurar uma esposa nos salões de baile, nem em cinemas, nem em teatros, nem muito menos em reuniões noturnas. Procurá-la ao contrário, entre as jovens sérias e honestas. Pois bem, é natural que um moço que está decidido a contrair matrimônio observe as moças que lhe poderiam ser um bom partido, mas é preciso que tire da cabeça um funestíssimo preconceito, infelizmente muito em voga, que não há outro meio melhor para entrar em relações com a futura esposa do que entregando-se desde o princípio a liberdades indecorosas, a frases de duplo sentido e entrevistas secretas, etc. Os crimes é que se cometem na obscuridade e ocultamente. Pois bem, o matrimônio não é um delito, é ao contrário um grande sacramento, e a preparação para o mesmo não é uma conjuração que se há de tramar em segredo, nas trevas. Deve pensar que as relações prévias, isto é, antes do matrimônio, podem não dar que falar a gente, mas até mesmo para não se cometer um pecado venial. Portanto, há de agir claramente à luz do sol. Para isso contará com toda a confiança de seus pais e estes hão de procurar por todos os meios conquistá-la. Assim, pois, o jovem prudente não se há de declarar de uma maneira formal à sua futura esposa sem antes ter consultado seus pais. Não deve esperar para fazê-lo quando o coração já está loucamente enamorado, porque nesse momento achar-se-ia na impossibilidade de ouvir a voz da razão e do conselho prudente. De modo que, quando o moço conheceu a jovem que deseja tomar por esposa, não lhe diga de sua resolução até que não tenha falado com os pais dela, quer direta quer indiretamente, por meio de uma pessoa de amizade e de confiança, que se encarregue de manifestar-lhe sua resolução. E então, se os pais conhecem a moça, darão seu parecer. Se for afirmativo, seus pais ou outrem em seu lugar falarão aos da moça, e desse momento em diante começarão a se encontrar, mas, se ao contrário, fosse negativo, aceite o filho a deliberação tanto mais que ainda ele é senhor de seus afetos. E se já trocaram reciprocamente cartas, declarações e promessas, como poderá decidir-se o jovem a romper laços tão fortes? Seguir-se-iam então discussões, brigas, etc. Coisas tão deploráveis. Se os pais não conhecem a moça, então é preciso recorrer a uma pessoa de boa consciência, que tome informações, mas, escolha-se para isso a quem esteja em condições de dá-las dignas de fé. Se a moça é de lugar distante, ou de outro país, escreve-se ou se faz escrever para se obter informações. Com tanta pressa costuma-se às vezes agir em assunto tão delicado. Recorre-se a pessoas ou de pouca capacidade moral ou completamente impossibilitadas de dar um juízo acertado e acreditar-se com demasiada facilidade. Nas vilas, costuma-se recorrer à autoridade do pároco ao qual se pede o parecer, e isso demonstra a confiança que seus paroquianos depositam nele. Mas se antigamente este era um modo certo,
Quando os fiéis tinham mais religião e eram submissos ao juízo do sacerdote, em nossos dias, mudados os costumes, e tendo muitos cristãos perdido quase completamente a fé, e notando-se ademais nos moços ares de independência, é melhor deixar em paz o pároco e servir-se de outras pessoas sérias que nunca faltam em toda a parte. Se tivesse pedido informações da moça ao pároco e este não as pudesse dar boas, ou não respondesse, ou respondesse com palavras vagas, que nada dizem, então o que convém é fazer-se uma viagem até onde mora a futura esposa para tomarem-se diretamente as necessárias informações. Devem-se usar de todas as precauções, mesmo que seja difícil, pois a importância do assunto que se tem em mãos o exige. O matrimônio é indissolúvel e, uma vez realizado, dura para sempre. E que fazer-se as coisas estivessem já muito adiantadas e fosse necessário reparar-se a honra da moça. Estaria o rapaz obrigado a casar-se com ela? Ante a lei civil, não. Perante a própria consciência, não se pode dar uma resposta que valha para todos os casos. Quando um moço deu sua palavra formal a uma moça, de tomá-la por esposa, então está obrigado em consciência a fazê-lo. Mas para que esta promessa tenha valor diante da igreja deve ser feita por escrito e firmada por ambos perante o pároco ou duas testemunhas que hão de assinar depois deles. E se a todo custo os dois jovens quisessem casar-se os pais de um ou de outro fossem de parecer contrário, então convém estudar o caso e ver sobre quais razões se funda cada uma das partes. Se a diversidade de critério não se funda em nenhuma razão séria, então o bispo poderia permitir o matrimônio se os noivos fossem de menor idade. E se temesse uma fuga com todas as suas consequências? Se não houver outra solução, é melhor optar-se por um mal menor. Mas em todo caso, não se deve desesperar. É preciso pôr as coisas nas mãos de Deus que sempre nos ajuda, mas particularmente nestes casos em que está de permeio a formação de uma família. Deus tem em suas mãos o coração de todos, e pode trocá-lo como quiser. Tudo está em que nós não transtornemos sua obra com imprudências. É preciso rezar e fazer que outros também rezem e depois agir com toda a prudência. Evitem-se as palavras injuriosas, as cenas desagradáveis, as blasfêmias e as maldições. E para se evitar tudo isto, nada melhor do que vigiar em tempo. Saibam os pais vencer-se a si mesmos para convencerem aos filhos. Ponham-se em seu lugar, às vezes são escravos de suas paixões, talvez quisessem agir de outro modo, mas não se sentem com as forças necessárias. Necessitam muito de auxílio. Se por si mesmos não o puderam fazer, recorram a outras pessoas, a parentes, amigos, que tenham ascendente sobre o filho, que lhe digam alguma boa palavra. Muitas vezes por esse meio, consegue-se o que se deseja. A oração, os bons conselhos, o tempo, trouxeram um pouco de luz àquelas inteligências obcecadas. Primeiro uma pequena demora em suas determinações, depois alguma coisa que foi diminuindo a paixão e por fim tudo se arrumou. Outro modo de proceder teria exasperado o moço, e as consequências que daí se teriam seguido poderiam ter sido fatais. Em busca do esposo. Deve a moça procurar um esposo? Não, certamente. É o noivo que tem de procurar sua futura esposa. É verdade que hoje, as moças quase que quereriam inverter os papéis, mas o bom senso não o permite. Assim é que a mulher é que deve ser objeto de escolha. Mas, alguma moça, das modernas, poderá objetar. Se a mulher não se move, não se exibe, não correrá perigo de ficar no esquecimento? Desta maneira o estado matrimonial será privilégio de poucas apenas. Respondo, a moça de nenhum modo deve ir em busca do noivo, como este em busca da noiva. Com isso não quero dizer que a mulher nada pode fazer, mas é nisto que se exige maior luz. Algumas moças fazem demais, outras de menos, outras fazem no mal, pouquíssimas procedem como devem. As que fazem demais são as moças que se apresentam elas mesmas ou com amigas em lugares frequentados especialmente por moços, para se mostrarem, sorrindo para todos com modos provocadores. Estas pobrezinhas são como figurinos postos nas vitrinas das casas de modas. Todos as contemplam, mas ninguém as quer. Essa mercadoria assim exposta perde a metade do seu valor. No nosso caso, o exibicionismo diminui, e muito, a estima e o conceito que se pode fazer da jovem. As que fazem muito pouco são as que nunca pedem ou quase nunca, ao Senhor, que lhes conceda a graça de achar um bom companheiro. Sabemos que o matrimônio é um sacramento instituído por Jesus Cristo para o bem da sociedade. Muitas pessoas, quase a maior parte, são chamadas ao estado matrimonial. Por que, pois, não rezar para se obter de Deus um bom casamento? Trata-se de uma vocação, e por isso mesmo é necessário o auxílio de Deus para corresponder a ela. As que fazem mal são as moças que procuram aparecer e tornar-se desejadas. É aqui onde se sucedem equívocos lamentáveis. Alguns julgam que elas se fazem desejadas por causa de seus vestidos muito curtos ou decotados, por causa dos perfumes e enfeites, ou por causa dos penteados, ou com a frequência a toda espécie de diversões.
bailes, cinemas, festas, etc. Conta-se de uma destas infelizes que dançava sempre com um moço e esperava que ele se casasse com ela e ele acabou casando-se com outra. A alguém que se admirava deste proceder, o moço respondeu: aquela eu a queria somente para dançar, e esta para casar-me. O mundo está cheio destas pobres criaturas, que receberam 1000 promessas, e entretanto envelhecem sem nunca achar uma porta aberta, ou se a encontram é para sua desgraça ou para fazerem desgraçados aos outros. Esta é também a causa da diminuição dos matrimônios, a dificuldade em encontrar especialmente nas cidades grandes, esposas dignas. É doloroso em extremo ter-se que dizer isto, mas infelizmente essa é a verdade. Parece impossível que haja, com relação ao matrimônio, tanta cegueira, e que falte até aquela prudência que se costuma ter nas demais coisas, de muito menor importância. Quer um moço ser pedreiro? Exercita-se no ofício de pedreiro. Quer um médico ser diretor de um hospital? Estuda, trabalha, escreve, esforça-se por todos os modos para chegar a ser um facultativo de renome. Façamos agora a aplicação. Que seria o matrimônio se consistisse unicamente em dançar-se juntos uma valsa, ou em dar-se um banquete de gala, ou em uma viagem de prazer? Mas sabemos que o matrimônio é um vínculo que une o homem e a mulher numa convivência devida para se auxiliarem mutuamente, e para formar e educar a família. A vida pode ser breve, mas pode também ser longa e muito diversa, cheia de surpresas, nem sempre alegres, e quase sempre o mais das vezes, é o contrário. Por isso na vida requer-se um amor sério e profundo, espírito de sacrifício, de trabalho, de economia, de paciência, de bondade e de todas as virtudes. De que servirão então os decotes, os vestidos muito curtos, os penteados esquisitos, os perfumes e os batons? De outras coisas se precisam para atravessar-se felizmente o mar da vida. Pensais talvez em um operário que, aspirando a ser um mestre de ofício, se limita a polir seus instrumentos de trabalho ou a dar belos laços na sua gravata, ou então a trajar-se com afetada elegância de cigarro nos lábios e passeios pelas avenidas? Seria ridículo. Pois não menos ridículo seria a senhorita que se julga importante e que vai encontrar um bom marido fazendo apenas atos de leviandade. Quantas moças há que agem mal, e quão poucas que procedem corretamente. O matrimônio é um sacramento e um estado de vida muito sério. É preciso que a futura esposa se torne digna dele e se prepare em tempo e com a seriedade, com a vida retirada, com a atividade, com a modéstia, com a obediência e o respeito aos seus pais, aprendendo todas aquelas coisinhas que se exigem para o governo de uma casa e de uma família. A moça séria não anda pelos teatros e cinemas, bailes e encontros noturnos, mas vai à igreja. Não faz consistir sua beleza em pinturas, e adereços em vestes inconvenientes e em coquetismo exagerado, mas sim na modéstia e na reserva de seus modos e de seus trajes. Prefere a casa aos passeios, a agulha aos espelhos, o lar aos salões, os livros piedosos às novelas e romances. Respeita o pai e a mãe, ensina as orações aos irmãozinhos menores, não se envergonha de usar distintivos católicos, frequenta assiduamente os sacramentos. Estes são os centros, a alma da vida cristã e, precisamente por meio da frequência aos sacramentos, formam-se as verdadeiras esposas e as verdadeiras mães de família. Mas estas esposas e estas mães de família são um dom de Deus, e sabeis a quem Deus os concede? Não aos blasfemos, nem aos libertinos, nem aos alcoólatras, nem aos vagabundos e muito menos aos incrédulos. A mulher piedosa é um tesouro que se dá a quem teme a Deus e faz boas obras. E agora uma palavra a todas as moças, em geral. Vós, jovens, sois simples, ingênuas e tendes um coração terno, sensível. O Senhor criou a primeira mulher com estas qualidades, elas, porém, depois do pecado original, se não forem encaminhadas para o bem, podem tornar-se perigosas. Por causa da vossa ingenuidade, estareis dispostas a dar boa acolhida ao primeiro que se apresentar, e por sensibilidade de vosso coração, facilmente vos enamorais dele. Andai com cuidado, peço-vos, para o vosso mesmo bem, e prestai atenção ao que estou dizendo. Não permitais relações com moços que ainda devem fazer o serviço militar. Nisto sede mesmo escrupulosas. Julgai-vos chamadas por Deus para o estado matrimonial? Obedecei, mas considerai que o matrimônio é uma cruz que o Senhor põe sobre os vossos ombros. É uma cruz santa, mas é uma cruz. Ou melhor, é um conjunto de cruzes. Tereis grande merecimento se as carregardes com paciência e tereis um lugar no paraíso, não entre as virgens, mas entre os mártires. Costuma-se dizer, as solteiras choram com 2 olhos, as casadas com 4, 6, 8 ou mais. Outros dizem, no matrimônio, 1 mês de mel e o resto de fel. Há ainda quem diz, filhos pequenos dão dor de cabeça, filhos maiores, dor de coração. Não nos devemos iludir. A moça que se casa entra em uma estrada de penitência, e o primeiro dia de casamento é a primeira estação da via sacra.
Não tenhais por isso muita pressa em vos casardes, pois muito tereis que sofrer em vossa vida. Oh, se todas as moças pusessem em prática estes avisos! Quão felizes seriam os matrimônios! Noivado. Esta palavra pode tomar-se em dois sentidos: a verdadeiro noivado, legal, oficial, e este começa desde o momento em que se celebraram os esponsais por escrito, diante do pároco. Disse, os esponsais escritos, porque como podem suceder, e de fato sucedem enganos, para eles se evitarem e pôr-se a futura esposa ao amparo de qualquer surpresa, a lei, mesmo a eclesiástica, não reconhece nenhum valor na promessa feita com simples palavras. A promessa tem de ser por escrito e feita diante do pároco, ou diante de duas testemunhas que deverão assinar depois dos noivos. Mas muitos que não fazem o contrato por escrito, chamam de noivado o dia em que o esposo é recebido na casa da futura esposa, na qualidade de noivo. Quanto tempo deve durar o noivado? É claro que não deve durar um tempo demasiado longo. Com efeito, ou os noivos ainda têm paz, então eles, por muito tempo que queiram, não poderão evitar todos os inconvenientes que facilmente acontecem durante esse tempo, ou os noivos estão livres, e então o perigo é ainda maior. Mas isto entende-se nos casos ordinários. Há, porém, casos extraordinários, nos quais, independentemente de sua vontade, os noivos deverão esperar e então será preciso submeter-se às circunstâncias. Mas apenas estas o permitam, é conveniente que se celebre o matrimônio. E as razões são claras. Com uma longa dilatação, os noivos se põem em perigo de se afastarem, o que não redundaria em honra nem de um nem de outro, e até em certas ocasiões pode ser causa de danos irreparáveis, porque faz que se perca a estima mútua, como nolo prova a experiência. Durante o noivado, haverá talvez alguma variação na lei moral da honestidade e do respeito à pessoa alheia? Absolutamente não. Ao contrário, durante esse tempo devem-se usar cuidados extraordinários, maior precaução e delicadeza, porque o perigo é maior e, além disso, porque são necessárias as bênçãos de Deus para se obter um bom casamento. Pode-se dizer que o tempo do noivado é o esboço da futura vida matrimonial. Se durante esse tempo os noivos respeitam-se, pensando que estão na presença de Deus, é um bom augúrio. É sinal de uma fidelidade que será também uma grande consolação na vida matrimonial. Se acontecesse o contrário, seria um mau sinal. Quem poderá confiar numa pessoa que não respeita a Deus? Cada um dos futuros cônjuges, em algumas circunstâncias que infelizmente se apresentarão, não poderá afastar as dúvidas perturbadoras com um argumento irrefutável. Poderá sempre pensar: não respeitou a Deus, respeitar-me-á? Ao contrário, que consolação, se fosse diversamente. Mesmo quando o homem tivesse que fazer uma grande viagem, a esposa poderia ficar tranquila a respeito de sua fidelidade, porque poderá dizer a si mesma: ele respeita a Deus e Deus também está onde ele estiver. Que grande coisa é a fidelidade conjugal! Não convém de nenhum modo que os noivos se ponham em perigo de se privarem deste ótimo augúrio para seu futuro. Será conveniente que eles se deem mutuamente algum presente e troquem-se, como é praxe, a aliança da fidelidade? Tanto a moral, como a conveniência nada tem que objetar. Basta que nos presentes nada haja de desonesto, e se tenha a devida licença dos pais. E as cartas? Eis aqui, se os noivos estão longe um do outro, são úteis, em alguns casos, mesmo são necessárias. Mas é preciso que sejam conformes à moral e à conveniência. Nada devem conter de imoral, e não devem ser tão frequentes que causem uma ridícula perda de tempo. Seria coisa muito louvável que os noivos dessem as cartas para o pai ou a mãe ler, tanto as que escrevem como as que recebem. As visitas entre os noivos são necessárias. Eles devem conhecer-se a fundo, mutuamente. Trata-se de realizar uma união que há de durar toda a vida. É preciso que saibam com quem a vão fazer. Pois bem, é necessário fazermos algumas observações úteis nesta delicadíssima matéria. Será preciso dar tempo ao tempo, eu sou o primeiro a afirmá-lo, para terem ocasião de conhecer o caráter, de estudar-se o temperamento e de se indagar das disposições um do outro. Mas as visitas não deverão ser demasiado frequentes nem muito longas. Há trevas que são péssimas conselheiras e as lâmpadas elétricas dos salões não bastam para dissipá-las. Quando anoitece, e nunca depois do ângelus, é conveniente que o noivo volte a casa. Que os noivos nunca fiquem sozinhos, nem tão pouco conversem sozinhos. Quanto possível, a mãe procure não separar-se da filha, porque as contas que deverá prestar a Deus são muito rigorosas a respeito do procedimento dos filhos. Seja séria a vossa compostura, ó moças, nas visitas que vos faz o vosso noivo, e seja tanto mais séria quanto mais se aproxima o dia do matrimônio. Por outro lado, qual será o objeto das visitas? Dissemos que é para se conhecerem mutuamente. Pois bem, as conversas a sós não servem para este fim.
podem trazer efeitos desastrosos. Mesmo quando sejam muito honestas, não ressoa nela senão a conhecida cantilena, quero-te muito. Pois bem, esta canção é na verdade, supérflua. O que os noivos devem conhecer é a própria índole, seu temperamento, e isso se conhece muito melhor na presença dos pais da família. Vede um noivo que entra na casa da noiva. Ela ocupa-se de seus afazeres ordinários, ou varre a casa, ou lava os pratos, ou costura e borda, ou cozinha, etc. Que melhor campo de experiência se apresenta ao noivo? Pode saber como procede aquela que há de ser sua esposa, como trata ao pai e à mãe, aos irmãos e conhecidos, aos doentes, aos pobres e também a quantos possam vir àquela casa. Conhecerá sua habilidade para os trabalhos caseiros, ou sua preguiça e seus caprichos, conhecerá sua amabilidade ou seu caráter altivo e soberbo. Verá como ela trata e é tratada em família, tanto pelos pais como pelos irmãos e irmãs. Que melhores elementos para se formar uma ideia e um conceito verdadeiro e real a respeito do seu caráter. Pensai agora, vós, mães, quão deplorável é o fato dos noivos marcarem encontros e passeios a sós, e pior ainda à noite, que vão juntos ao teatro, ao cinema, aos bailes, às praias e a outros divertimentos. Que direi das mães que exibem suas filhas como o negociante faz com seus artigos para vender? Pode haver maior loucura? Mas, afinal, que devem fazer os noivos durante o tempo do noivado? Devem se ocupar em seus trabalhos ordinários com proveito tanto do corpo como da alma. O moço que já há tempo vem se habituando a economizar, deve reunir o necessário para poder estabelecer sua casa, quanto possível bonita, limpa e apresentável. A noiva deve cuidar de seu enxoval, e nisto deverá evitar dois tropeços: o luxo exagerado que indica leviandade e ambição e a negligência, o que contribui para se lhe diminuir a estima. A noiva deve prover-se de um cabedal completo, e isso servirá além do mais para inspirar-lhe o respeito no seio da nova família, especialmente por parte da futura sogra e das cunhadas, se as houver. Além disso, talvez mais tarde, a noiva não terá tempo de ocupar-se de si mesma. Ainda sobre o noivado. Os noivos devem saber dominar-se a si mesmos, seus pensamentos e seu coração. Muitos cuidados exige a preparação externa do matrimônio, no que diz respeito à esposa, o dote, as dificuldades a vencer, a preocupação de mobiliar a casa, mas antes de tudo é necessário a preparação da mente, do coração, da vontade e do espírito. A preparação da mente obtém-se procurando o modo de se adquirirem os conhecimentos necessários, referentes ao grande sacramento que os noivos se dispõem a receber. Quereis uma prova de negligência do homem a este respeito? Observai, um moço quer obter a carta de motorista. Está convencido de que se deve preparar, vai à escola com assiduidade, faz exercícios, até conseguir todos os conhecimentos indispensáveis para a habilitação. Queixasse ele por acaso de ter que ir às aulas e de ter que fazer um treinamento regular? Nem por sonho. Ao contrário, vai até contente, porque sabe que isso é absolutamente necessário. Sem conseguir o devido preparo, nunca poderia obter o certificado de habilitação e, mesmo que o obtivesse, não estaria em condições de dirigir com segurança, porque ou se mataria ou mataria a outrem em desastre. Isto é claro. O mesmo diga-se de um maquinista, de um aviador, etc. Pois se nisto estamos todos de acordo, porque, quando se trata de coisas espirituais, pensa-se diversamente. No matrimônio trata-se de viver uma vida nova, que traz consigo muitos, importantíssimos e delicadíssimos deveres e julga-se que se pode, sem mais, sentar-se à direção e guiar a própria vida sem uma preparação conveniente? Não é esta uma verdadeira loucura? É, pois absolutamente necessário estudar, ao menos as lições do catecismo, que tratam do sacramento do matrimônio. Sei que falar disto a alguns noivos equivale a fazê-los rir, julgam que sabem até demais a respeito do matrimônio, porque leram muitas novelas. Causaram com isso indescritíveis prejuízos à própria alma, e estas nada mais fizeram que destruir aquele pouco conhecimento, vago, mas verdadeiro, a respeito do matrimônio, que poderiam ter aprendido no ambiente em que viveram. O matrimônio não é o que eles pensam. Os noivos que mais têm lido são os que mais necessidade têm de repassar o catecismo. Ouvi, por que não te casas? Porque quero viver mais livremente. O diálogo continuava, e eu não o reproduzo, mas isso queria dizer, em suma, que casar-se significa perder a liberdade. Compreendeste? Estes são ensinamentos tirados das novelas. Não vos parece ponto que esses tais têm necessidade de pegar o catecismo e estudá-lo bem? Assim, se a certos esposos perguntássemos por que se vai perante o sacerdote para contrair matrimônio, que diferença há entre o que se celebra na igreja e o que se faz no cartório, se o matrimônio civil é verdadeiro matrimônio? Podemos estar certos de ouvir os mais autênticos disparates. E com esta ciência matrimonial pretendem certos esposos abraçarem um novo estado de vida. Coisas incríveis, mas reais. E então,
Por que admirarmos-nos de tantos desastres? Tudo o que até agora dissemos refere-se à preparação da mente. Mas, além disso, torna-se necessária a preparação do coração. E também com relação a isto, que deplorável ignorância e quanta miséria! Há corações puros e virgens que, ajudados pela graça, vão para seu ninho com muita naturalidade e nele permanecem constantes até o fim sem cansaço. Há, porém, corações apodrecidos, escravos muitas vezes de tantos vícios, dos quais ainda não se conseguiram libertar. Eis aqui um trabalho que se impõe, trabalho sério e de importância capital. É preciso entrar-se no matrimônio, integramente, com todo o coração. Um tênue fio basta para impedir que um pássaro voe, que será em vez de um fio, for uma corrente pesada, ou coisa semelhante. E, entretanto, assim, não se pode honestamente aproximar-se do altar, para jurar uma fidelidade que não se tem. Que prognósticos poder-se-ão fazer a respeito desses matrimônios? Pode-se ainda dizer, ao coração, não se dão ordens. Vede um grave preconceito que provém da incipiência humana. Ao coração não se dão ordens, despoticamente, mas pode-se dar com inteligência, como diz São Francisco de Assis. Pode-se, pois, dar-lhe ordens indiretamente, fazendo tomar os meios necessários para livrar-se dos afetos maus e desordenados. Não se conseguirá de uma vez livrar-se do primeiro carinho dado a uma pessoa, mas poder-se-á afastar o pensamento da pessoa, objeto desse amor, não lhe escrevendo cartas, acabando com os presentes e as visitas, concentrando o coração com os seus afetos na própria esposa ou no próprio esposo. Rezar, receber frequentemente os sacramentos, e deste modo, pouco a pouco, o coração romperá todos os laços da escravidão e poderá entregar-se totalmente a quem tem obrigação de se dar. A preparação do coração pode ser dificílima, mas é preciso consegui-la a todo custo. Certos esposos pretendem que se faça logo a entrega do patrimônio pertencente à esposa. Estão em seu próprio direito. Mas é preciso que com o mesmo rigor se procure a separação do coração de qualquer outro afeto impertinente. Este, sim, é dever estritamente necessário. Em terceiro lugar vem a preparação da vontade. A preparação da vontade está em grande parte incluída no que dissemos a respeito da preparação do coração. Com efeito, é por meio da vontade que se buscam os meios necessários para se libertar o coração de certas escravidões. Mas há coisas que mais diretamente afetam a vontade. Antes de tudo é preciso que essa vontade exista. A este respeito, nunca se condena demasiado a malícia de certos jovens que se aproximam de alguma infeliz e a lisonjeiam com palavras vagas e até com promessas explícitas que depois nunca hão de cumprir com pretextos maliciosos e assim durante meses e anos. Enganam-nas sabendo eles perfeitamente que nunca poderão casar-se com elas. Estes são dos atos mais vergonhosos que um espírito corrompido pode cometer. Mas, ainda mesmo sem chegar a estes extremos, há frequentemente dilações injustificadas, que causam muitos danos. Quando se deu a palavra e não há motivos sérios para dilações, é necessário realizar o casamento. Existe também a preparação do espírito, que é geralmente a de que mais se descuida. Pensa-se muito no contrato matrimonial, e muito pouco ou nada no sacramento do matrimônio. Pois bem, contrato e sacramento são uma e mesma coisa, porque um não pode se separar do outro. O matrimônio é um dos 7 sacramentos instituídos por Jesus Cristo. É um sacramento dos vivos e por isso mesmo exige de quem o recebe o estado de graça, isto é, a ausência de todo pecado mortal na alma. É um sacramento que confere aos esposos a graça de viver santamente e de educar cristamente seus filhos. Pois bem, tudo isso exige uma séria preparação espiritual, pois que a graça desce sobre os esposos com maior ou menor abundância, segundo as disposições e a preparação que a precede. Um exemplo: se alguém vai à fonte buscar água, é claro que terá tanta quanto poderá conter o vaso que leva, e se a quantidade fosse pouca, de quem seria a culpa? Não da fonte, com certeza, mas do recipiente. O mesmo pode-se dizer no nosso caso. Se a graça que recebemos é pouca, é porque nos aproximamos do sacramento com um coração pequeno, demasiado pequeno. Há esposos que se preparam para o matrimônio com um retiro espiritual e isto deveriam todos fazê-lo, porque o matrimônio é para todos os que o contraem um ato de suma importância. É uma união que deve durar toda a vida, e que traz consigo consequências de inestimável importância.